E desde o início da semana, o Brasil e os brasileiros vêm sofrendo com a paralisação de caminhoneiros. Ainda no domingo, começamos a tomar providências para atender às suas demandas. E ontem, como todos sabem, chegamos a um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Eles pediram uma redução no preço do óleo diesel. A União irá ressarcir a Petrobras para garantir a redução de 10% no preço final do diesel. Pediram estabilidade no preço. Nós acordamos estabilidade no preço do óleo diesel a cada 30 dias para garantir a chamada e demandada previsibilidade dos custos dos caminhoneiros. Eles pediram a eliminação da CID no preço do óleo diesel. O governo firmou um acordo com o Congresso para zerar a CID. Eles pediram a garantia do transporte de parte das cargas da Conab. E nós asseguramos o encaminhamento ao Congresso Nacional de uma medida provisória que dê aos autônomos 30% das cargas da Conab. Nesse diálogo, contamos, naturalmente, com o apoio decidido do Congresso Nacional. Para resumir, atendemos 12 reivindicações, mais ou menos, prioritárias dos caminhoneiros, que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte, mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Eu quero anunciar, portanto, que de imediato vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico que acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação, vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto,
o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. Então, as palavras do presidente da República, Michel Temer, declarando que acionou as forças federais de segurança para desbloquear as estradas. Agora há pouco, Temer fez esse pronunciamento depois do acordo que foi assinado ontem por várias entidades que participaram. Segundo Temer, a maioria dos pontos pedidos foram atendidos pelo governo federal, com a participação, inclusive, do Congresso. E agora, o presidente da República anunciando que já chamou forças federais para liberar as rodovias. Disse, inclusive, que vai contar com o auxílio dos governadores para que também as forças estaduais trabalhem nesse processo para liberar as estradas. Portanto, palavras do presidente da República pedindo para que os caminhoneiros acatem aquela decisão de ontem, o acordo que foi fechado depois da reunião em Brasília, em que muitas entidades assinaram o papel. Mas, na prática, até agora, nada aconteceu. As manifestações prosseguem pelo país, mas depois desse anúncio agora, vamos ver qual vai ser a situação. O presidente da República anunciando que chamou as forças federais para realizarem os bloqueios das estradas. E nós continuamos em Brasília agora, onde o Rodrigo Orengo acompanhou as palavras do presidente Michel Temer e tem mais informações. Boa tarde, Orengo. Boa tarde, Maran. Boa tarde a todos. Essa decisão de uso das Forças Armadas, Forças de Segurança para desbloqueio das estradas foi tomada hoje de manhã em encontro do presidente Michel Temer com ministros de áreas estratégicas, com o ministro da Defesa. A avaliação do governo é que foi fechado um acordo e este acordo não está sendo cumprido. E a consequência para a população tem sido prejudicial, né? O presidente citou, inclusive, escolas que estão fechadas aqui no Distrito Federal. Por exemplo, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, em função de problemas logísticos, determinou que não tivesse aula hoje nas escolas públicas aqui do Distrito Federal. Então, agora, as Forças Armadas caminham aí para o desbloqueio das estradas pelo Brasil. Aqui no Distrito Federal também já tivemos ação de forças do Distrito, Força Policial da Polícia Militar, para desbloqueio de terminais, de reservas aqui de combustíveis, isso em função de algumas manifestações, inclusive de motoristas de vans escolares e até motociclistas. O presidente agora solicita, inclusive, a ajuda de governadores. Por falar em governadores, hoje tivemos secretários estaduais da Fazenda aqui em Brasília, numa reunião conjunta para discutir a possibilidade de reduzir o ICMS, um imposto com grande incidência aí, depende de cada estado, é claro, cada estado tem uma regra, mas tem uma grande incidência no combustível. Aqui no Distrito Federal, em Brasília, chega a 29% do preço da gasolina, o imposto cobrado do ICMS. Então, uma redução teria também impacto aqui no preço do combustível. Enquanto isso, o Congresso Nacional hoje, mais uma vez, numa sexta-feira, sem sessões deliberativas, com pouquíssimo movimento, sessões no Congresso Nacional ficam só para a semana que vem, e o Congresso foi acionado já para aprovar a liberação de um crédito extraordinário de quase 5 bilhões de reais para que o governo consiga honrar os compromissos assumidos com os caminhoneiros na reunião de ontem, aqui no Palácio do Planalto. Então, o Congresso vai ter que se reunir aí numa reunião conjunta, sessão de Câmara e Senado, sessão de Congresso, para aprovar essa liberação de recurso extraordinário, E esse acordo tem esse custo, que é quase 5 bilhões de reais. Fora isso, o Senado Federal precisa ainda analisar uma proposta que foi aprovada já na Câmara, num acordo também com o governo federal, de reoneração de mais de 20 categorias, de 20 setores produtivos, que tiveram uma política de desoneração para incentivar o emprego, política que na avaliação do governo não deu certo. Então agora essas empresas estariam sendo reoneradas, mas para isso passar precisa ser aprovado ainda pelo Senado Federal. O problema aqui na Câmara, parlamentares aproveitaram o momento e zeraram o PIS/COFINS com incidência nos combustíveis, algo que irritou muito o governo. Então, essa negociação deu realmente uma travada aqui no Congresso Nacional, algo que precisa ser discutido ainda
Pelo Senado, o acordo inicial era apenas aprovar a reoneração e o governo zerar a CID sobre o preço aí do combustível, né? Agora, os parlamentares discutem também um outro imposto, que é o PIS/COFINS, algo que fica para o Senado. Mas a notícia do dia aqui em Brasília é agora o governo acionando oficialmente as Forças Armadas para o desbloqueio das estradas pelo Brasil. O presidente falou em forças federais, né? Mas são forças armadas, exército, enfim, não sei se também aeronáutica. Não tem um detalhamento, acabou de ser feito o anúncio, né? Não tem um detalhamento de como na prática isso vai funcionar, né? Exatamente, não tem detalhamento ainda. É claro que ministros dessa área já estão em articulação com governos de estado, mas a própria Polícia Rodoviária Federal faz um trabalho nas estradas, né? Agora o governo fala em forças de segurança, precisa detalhar ainda esse plano logístico para atuação nas estradas, mas o governo tem à disposição Forças Armadas também, Força Nacional de Segurança, a própria Polícia Rodoviária Federal, são instituições que trabalham, né, e em contato direto, né, e com atribuição ligada ao governo federal, né? O presidente citou, inclusive, forças estaduais, aí a gente estaria falando de forças como a Polícia Militar, que aqui em Brasília já começou a atuar para desbloquear rodovias, estradas, vias internas aqui do Distrito Federal. A PM aqui de Brasília já está atuando. E a solicitação do presidente agora é para o uso, inclusive, dessas forças estaduais em diversas regiões do país, né? Fora as forças de segurança que têm ligação direta aqui com o governo federal. Rodrigo Orengo, direto de Brasília. Claro que o Orengo vai acompanhar o desenrolar dessa história. A gente vai até o estúdio da rádio Band News FM, onde o general Augusto Heleno está dando uma entrevista ao Sandro Badaró. Vamos acompanhar o som. Pelo exame das próprias imagens da situação em cada lugar, se conseguiria desobstruir com a boa vontade dos grevistas. Se não houver esse tipo de... Se essa negociação não chegar a nenhum resultado, aí nós temos que empregar meios mais drásticos, né? Já aconteceu outras vezes, inclusive, de motoristas do Exército assumirem a direção das viaturas e liberarem, assumindo a direção das viaturas. Então, agora tem que esperar que em cada lugar esse quadro se defina, principalmente com relação à participação dos caminhoneiros na liberação ou não das vias, e aí nós vamos ter situações mais ou menos desagradáveis nos diversos pontos do país. Eu acredito que a coisa vai se encaminhar para uma solução, até porque há um respeito evidente ao Exército, às Forças Armadas, e o confronto, nesse caso, é tudo que ninguém deseja, né? Então, é uma situação desagradável, mas que eu tenho certeza que vai ser resolvida dentro do bom senso, do sentido, principalmente, de buscar soluções e não buscar confrontos na situação que o país está vivendo, uma situação bastante séria há algum tempo, resultado de uma série de desmandos que vinham acontecendo há algumas décadas e nós estamos pagando caro. Esse é um dos problemas que acabou de aflorar e eu acho que a solução vai ser buscada de forma pacífica. O fato de empregar as forças federais é como a gente diz numa gíria militar, é a última ratio regis, quer dizer, é o último recurso do rei para recuperar a autoridade e para poder fazer funcionar o país. O país está ficando paralisado. Sem dúvida. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com transmissão simultânea no canal Band News TV com o general Augusto Heleno, especialista em segurança, sobre o anúncio há pouco do presidente Michel Temer de que as Forças Armadas, as Forças Federais vão atuar para liberar as estradas em todo o país. O presidente Michel Temer disse que as reivindicações dos caminhoneiros foram atendidas e que agora é necessário que os caminhoneiros liberem as estradas e diz que uma
uma minoria radical continua com os protestos e falou em exercer a autoridade em defesa da população. General, a gente acompanha, né, diariamente a atuação da Polícia Militar para desbloquear avenidas, lidando com protestos. Estamos falando agora em protestos com caminhões parados, nas estradas. De que forma é feito o uso progressivo da força nesse tipo de situação, se tratando das Forças Armadas, do Exército e começa com uma negociação? Qual é o processo ali prático? Isso aí é mais ou menos o que acontece num sequestro, né? Tem que haver uma conversação inicial, verificar quem são os líderes do movimento. O movimento parece que sofreu uma ruptura aí entre os autônomos e os que são empregados de empresa, grandes empresas de transporte. Então, buscar contato, e isso provavelmente já há um levantamento, contato com os líderes do movimento. Nesse contato, tentar dissuadi-los de prosseguir no movimento e pedir que libere. Se for bem sucedido, tudo bem. Se não for bem sucedido, tem que buscar quais são os pontos de estrangulamento que precisam ser liberados para que a coisa comece a fluir, para que as estradas comecem a ser desimpedidas para que haja circulação normal de veículos. E aí, utilizar, eu já disse aqui anteriormente que já aconteceu de utilizarmos os próprios motoristas do Exército para assumir a direção dessas viaturas e liberar os pontos de estrangulamento. E à medida que a resistência for aumentando ou diminuindo, aumentar também o uso ou não da força. Claro que tudo que não se deseja é chegar ao emprego da força. Por exemplo, rebocar o caminhão se valendo de carro de combate. Já aconteceu isso? Que eu me lembro, já aconteceu até em outros países. Mas não atualmente não se imagina que isso chegue a acontecer. Uma vez que, segundo o próprio governo está dizendo, a maioria das reivindicações foram atendidas. Então agora é tentar vencer algumas resistências para liberar. É uma situação desagradável para as Forças Armadas, não é uma situação cômoda, porque, lógico, vai intervir contra uma classe de trabalhadores que todos respeitam, que todos sabem que são trabalhadores dedicados, que têm uma vida bastante dura na sua profissão e que têm razão naquilo que estão reivindicando em muitos pontos. Mas não podem provocar a paralisação do país. Eles também, e tenho certeza que a maioria deles já está entendendo que o movimento não pode ultrapassar os limites da razoabilidade. Vai chegar um ponto em que eles próprios vão sentir que a continuidade desse movimento acaba afetando muita gente que não tem nada a ver com o problema e está sendo seriamente afetado. Trabalhadores iguais a eles, gente que precisa dos seus empregos, que precisa se movimentar. O grande trauma da história é o trauma combustível. Está afetando a aviação, transporte público e óbvio que isso precisa ter uma solução urgente. Tem que ter uma solução urgente. Sem dúvida nenhuma. A gente está falando vou citar o exemplo da capital paulista, mais de 90% dos postos sem combustíveis, problemas de abastecimento em mercados, hospitais, alguns já com algum tipo de problema, sem dúvida nenhuma. Algo precisa ser feito. Está aí, então, o anúncio da Presidência da República, do presidente Michel Temer, do uso das Forças Armadas para liberar as estradas em todo o país. Queria agradecer ao general Augusto Heleno, especialista em segurança, conversou com a Band News. Você acompanhou aqui no Band News a entrevista ao general Augusto Heleno, agora há pouco afirmando que cada comando de área das Forças Armadas já tem um planejamento genérico de desobstrução, de liberação das principais vias de circulação. Esse tipo de ação, segundo o general, faz parte do trabalho diário dos militares e agora é esperar para ver como cada comandante vai agir. Tomara que seja com um bom senso, justamente para evitar confronto. Agora há pouco você acompanhou também aqui no Band News as palavras do presidente Michel Temer, que acionou as forças federais para desbloquear estradas que estão ocupadas pelos caminhoneiros em greve. Agora há pouco, em pronunciamento no Palácio Planalto, Temer anunciou que a decisão ocorre depois